Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 maiores erros de estratégia da Batalha de Winterfell em Game of Thrones. Então, se você ainda não assistiu o episódio A Longa Noite da 8ª temporada de Game of Thrones, fica aqui o alerta de spoiler, vai ver esse vídeo em outra hora. É importante a gente lembrar que apesar desses erros de estratégia que a gente vai falar aqui no vídeo, o episódio foi, no geral, muito satisfatório. Ele mostrou ali a finalização do arco de alguns personagens muito importantes e foi muito bacana os showrunners da série, o David Benioff e o D.B. Weiss, né, o D&D, ou do próprio George Martin, a gente ainda não sabe quem na verdade escolheu, a Arya pra matar o Rei da Noite. Essa escolha foi muito sensacional porque teve tudo a ver com a trajetória da Arya. Ninguém pensaria nela pra cumprir essa tarefa, mas ela foi a personagem que teve todas as habilidades sendo construídas ao longo de toda a série pra conseguir fazer essa tarefa. A gente fala um pouquinho mais sobre isso em um post, a gente vai deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo, mas então, sob o ponto de vista macro, esse episódio foi realmente sensacional, ele cumpriu bonitinho o que ele prometeu e ele fechou algumas histórias de forma bem bacana. O problema desse episódio realmente é se você analisá-lo sob o ponto de vista micro, o roteiro dentro do próprio episódio. Tiveram coisas que realmente não fizeram sentido na escolha do roteiro e a gente vai justamente nesse vídeo comentar os 10 principais erros de estratégia do episódio. A gente só não queria começar a falar dos erros sem antes enaltecer o episódio pelo que ele foi, porque sob o ponto de vista macro, realmente, parabéns, muito bacana a Arya ter matado o Rei da Noite. Ah, Bu, mas você vai ficar falando de erro de estratégia? Você tem alguma propriedade pra falar sobre isso? Não. Mas eu vejo muitos filmes. E eu adoro jogar jogo também. Então por que eu não posso debater sobre isso? Tenho direito. Então, sem mais delongas, a gente vai começar pelos erros de ordem cronológica, conforme eles foram aparecendo no episódio. E o primeiro erro de estratégia tem a ver com a cavalgada dos Dothraki e do Ghost em direção à morte, em direção dos White Walkers, assim, de boa, né? Vamos correr, a Deus dará e ver no que vai dar. Bom, e pra que serve uma cavalaria? A cavalaria, ela vai dar suporte, ela serve de apoio nas guerras. Ela pode servir para missões de reconhecimento, ela pode flanquear o inimigo e cortando ali pelos lados e dividir as forças inimigas. Ela serve para fazer missões específicas, ela cumpre um papel muito específico na guerra. Você pegar todos os cavaleiros que você tem e fazer eles correrem a ermo sem saber no que vai dar, é uma péssima estratégia de guerra. Parece até que essas pessoas nunca jogaram um Dota, um LoL, um Age of Empires. Gente, todo mundo sabe disso. É lógico que isso ia dar ruim, tava muito claro que isso ia acontecer. Mas a gente entende por que o D&D pensou nesse tipo de roteiro, né, nessa estratégia que na verdade não existiu. Ao longo desse episódio, os criadores da série D&D, eles tomaram várias medidas priorizando a visão estética e poética do episódio em detrimento da inteligência dos personagens e da estratégia de guerra. Esse lance com os Dothraki é um ótimo exemplo disso. Nesse momento do episódio, a Melisandre aparece, ela faz uma prece pro Senhor da Luz, acende todas as foices e as outras armas dos Dothraki, eles partem numa escuridão total, no maior breu. E aí você tem uma cena feita completamente no escuro e a única coisa que você consegue ver são as armas deles pegando fogo. E aí, uma a uma, as armas vão apagando. O fogo vai se apagando até não sobrar mais nada além de escuridão. Isso é uma cena que esteticamente causa um grande impacto. Você fica... Todos morreram! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Então você fica muito nervoso e essa cena cumpriu esse papel de uma forma muito bonita. Então a gente viu aí os showrunners tomando uma decisão de fazer uma estratégia nada inteligente, mas que daria um espetáculo visual muito grande para as pessoas. E o erro de estratégia número 2 é justamente ainda nessa cena do posicionamento das catapultas e das outras armas de cerco na frente dos Imaculados. O que aconteceu? A estratégia era assim, quer dizer, a falta de estratégia era assim. Tinham os Dothrakis, depois tinham as armas de cerco e os Imaculados. Gente, pra que serve a arma de cerco? Pra que serviam as catapultas? Elas ficavam arremessando pedras com fogo em direção aos White Walkers enquanto a batalha estava acontecendo. Se você coloca uma arma de cerco na frente da sua infantaria, assim que os inimigos alcançarem os seus soldados, eles vão parar de arremessar as armas de cerco, porque não vai ter mais ninguém disponível ali. Vai estar todo mundo lutando contra os inimigos. Por esse motivo, as armas de cerco elas devem ser manuseadas por soldados que fiquem atrás da sua infantaria. Porque aí, enquanto a infantaria tá lutando e tá atacando, as armas de cerco não param de disparar. Elas vão disparar até o final da guerra. Elas têm que ser muito bem protegidas. Pela maneira em que as catapultas estavam posicionadas ali atrás dos Dothraki, na frente dos Imaculados, quando os Dothraki saíssem em direção ao inimigo, elas iam ficar desprotegidas. Ninguém mais ia utilizá-las. Então a sobrevida das catapultas na batalha foi muito pouco. Porque quando os White Walkers chegaram nos Imaculados, não tinha mais ninguém para manusear as armas de cerco e elas foram totalmente inutilizadas.
Nosso terceiro erro vai ser justamente os Imaculados lutando na frente das barricadas, das trincheiras que eles colocaram. Gente, uma trincheira, uma barricada, ela serve pra quê? Barricada, ela barra, protege. Ela tá barrando o inimigo de chegar a determinado lugar. Logicamente, então, isso tinha que ficar na frente dos Imaculados. Por quê? A partir do momento que você coloca eles na frente e as barricadas atrás, quando os inimigos chegam ali, eles ficam imprensados. Eles não têm pra onde fugir. E isso foi um grande erro. Por quê? O fato das trincheiras, das barricadas estarem atrás deles, prejudicaram a fuga. Quando o Grey Worm, o verme cinzento, ele vira e fala, meu Deus, a gente vai morrer aqui. A gente tá ficando esmagado. Vamos recuar, vamos recuar. Ele tenta recuar com os Unsullied, com os Imaculados, e eles não conseguem. Por quê? Os corredores ali nas trincheiras, as barricadas, eram muito pequenininhos pra eles passarem. Eles tinham que ter colocado isso na frente. E isso nos levou ao quarto erro de estratégia. O exército de Winterfell não canalizou o exército dos White Walkers. Normalmente, quando você tá lutando e o seu exército é menor que o do seu inimigo, você tenta minimizar esse efeito de alguma forma. Por exemplo, você tenta fazer ele passar por espaços estreitos, que é o que aconteceria com as barricadas se eles tivessem utilizado elas de forma correta, colocando na frente dos Imaculados, com pequenos corredores para fazer o exército inimigo passar por ela de forma canalizada, porque assim você enfrenta um inimigo de cada vez, em vez de sair enfrentando todo mundo ao mesmo tempo, com a confusão que foi nessa cena. Ainda nessa cena, a gente tem que o papel dos dragões não foi bem definido. Os dragões, ora ficavam na defensiva, ora na ofensiva. Eles tinham que ter dividido isso de uma forma melhor, porque isso faz eles perderem muito tempo ao longo da batalha. Eles não sabem o que fazer. Eles tinham que dividir. Olha, não, a gente vai fazer o quê? A gente vai atacar? O nosso propósito com os dragões vai ser correr atrás do Rei da Noite? Ou vai ser ficar ajudando aqui na defensiva o nosso exército a lutar contra os White Walkers? Ou proteger o Bran? Ou então, se você quer dividir, não tem problema. Divide. Mas um dragão vai fazer uma coisa e o outro outra. Por exemplo, a Daenerys vai ficar encarregada de lutar contra o Rei da Noite no Drogon e o Jon fica com o Rhaegon na defensiva ajudando as tropas de Winterfell e o Bran. Agora, o que não dá é para os dois dragões fazerem tudo ao mesmo tempo, porque aí ninguém faz nada bem feito. Se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se o quinto erro teve a ver com a má utilização dos dragões, o sexto erro de estratégia tem a ver com o despreparo que eles tiveram na hora de enfrentar um dragão. Agora eles têm que pensar que o Rei da Noite tem o Viserion, ele tem também o Dragão de Gelo. E se tem uma coisa que a Daenerys aprendeu é que existe uma arma perigosa para enfrentar dragões. Ela foi criada pelo Qyburn, lá na batalha em que a gente temeu pela vida do Jaime achando que ele fosse sofrer um Dracarys. Essa arma é como se fosse uma besta bem grande que mira no dragão e pode causar danos a ele. A série deu a entender a gente que na batalha de Winterfell eles tiveram um certo tempo para se preparar. O Gendry ficou um bom tempo forjando as armas. Ele forjou aquela arma especial da área que é um bastão, que vira uma espadinha, que vira uma adaga. Então, se eles tiveram um tempo para se preparar, eles tinham que ter pensado em criar uma arma antiaérea, uma arma que pudesse derrotar o Viserion. Ah, poxa, mas a Daenerys ia ficar muito triste. A Daenerys ia ter coragem de matar um filho dela? Gente, ele já morreu. Aliás, ela foi até bastante criticada de não ter sofrido o suficiente pelo Viserion na hora que ele virou o Dragão de Gelo, né? Então, assim, hoje não tinha como ela fazer outra coisa. Eles tinham que ter investido em uma artilharia antiaérea para matar o Viserion. Falando ainda de dragão, o sétimo erro de estratégia dessa batalha foi o fato do Jon Snow ter passado boa parte da batalha de Winterfell montado no Rhaegal. Ele não tinha que estar lá. Isso foi um erro por diversos motivos. Um deles é que o Jon Snow, ele é o líder que luta ao lado dos seus subordinados. Ele luta ali com o seu exército, não é um líder de se esquivar de batalha. Lá na Batalha dos Bastardos, ele tinha inclusive falado pro Ramsay Snow que eles deviam lutar ali, ó, mano a mano, um contra um, pra proteger que todos os exércitos deles fossem dizimados. E aí o Ramsay Snow vira e fala: pra que eu vou lutar contra você? Se eu sei que o meu exército é maior que o seu, pra que eu vou sacrificar minha vida? E aí o Jon Snow solta aquela frase de efeito que fica ecoando na nossa mente. Você tem um grande exército, mas será que você ainda os teria se eles soubessem que você teve a chance de não sacrificá-los e lutar sozinho e você não fez isso? E aí a gente tem que acreditar que o Jon Snow, que é um cara que já tinha falado isso, não ia lutar ali com todo mundo, ia ficar lutando lá de cima com o Rhaegal. Não faz muito sentido pra quem ele é. Tudo bem, isso não faz sentido pro personagem, mas a gente aqui tá falando de erros de estratégia, né? Só que isso é um erro de estratégia, sim. Se você é um grande líder, se você lidera um exército, principalmente nos momentos de desesperança da batalha, é quando você tem que dar o exemplo. Você tem que inspirar a sua tropa de que, olha, tá difícil, mas eu tô aqui com vocês, a gente vai passar por essa. Então, se você é um soldado e você tá desesperançoso, você olha pra frente e o seu comandante tá ali com você lutando, dando o exemplo, você fica inspirado. Então, ele lutar lá de cima foi sim um erro de estratégia. Sem contar que a gente tem que pensar que existem pouquíssimos aços valerianos disponíveis pra matar os White Walkers. E o Jon Snow tá lá em cima com o Rhaegal inutilizando totalmente o Garra Longa, que é a espada de aço valeriano
achando que ele podia pelo menos então entregar pra alguém pra ficar usando ela lá embaixo enquanto ele tá lutando lá de cima com o Rhaegal. Já que, né, se não existem muitas armas de aço valeriano por aí, a gente devia estar usando cada uma delas. Vamos sair um pouquinho do ar agora e ir lá pro subterrâneo pras criptas. O 8º erro de estratégia desse episódio foi previsto por muitos fãs, que foi o fato do exército de Winterfell não ter pensado em queimar os corpos que estavam nas criptas. Como é que você tá lutando contra o Rei da Noite, que é um inimigo muito poderoso que levanta os mortos, e você coloca os mais vulneráveis pra ficarem em um lugar que tem um bando de gente morta? Isso não foi uma boa estratégia, né? Eles tinham que ter queimado aqueles corpos pra eles não serem ressuscitados pelo Rei da Noite e não prejudicassem quem tava ali se protegendo nas criptas. Saindo agora das criptas e indo pro Bosque dos Deuses, lá na Árvore Coração, o 9º erro de estratégia desse episódio tem a ver com o Theon Greyjoy. Apesar de ter tomado atitudes muito questionáveis, como queimar crianças, é um crime terrível, o Theon, ele tem um dos arcos mais maravilhosos na série. Ele teve uma redenção muito grande do momento em que ele, ainda como Fedor, resgatou a Sansa do Ramsay Snow e tava levando ela pra Winterfell quando ele encontrou ali com a Brienne e ela retomou essa missão e ele voltou pra casa, pras Ilhas de Ferro. Então o Theon tá num processo de redenção já há algumas temporadas e a finalização desse processo acontece de uma forma emocionante quando o Bran fala pra ele tudo que ele quer ouvir. Ele fala: cara, você é um homem bom. Obrigada mesmo. Valeu. Aí o Theon ouve isso e literalmente o que ele faz é correr pro abraço da morte. Ele sai ali apressado como se fosse o grito de redenção final e parte pro abraço com o Rei da Morte, morrendo. Bom, a corrida do Theon em direção à morte é o 8º erro de estratégia desse episódio, porque se ele tá tentando ganhar tempo e proteger o Bran até o último minuto, ele tinha que ter ali ficado com a espada dele ou com a adaga, não me lembro agora o que ele tá na mão, protegendo o Bran até o último segundo. Todo segundo conta. Afinal de contas, a Arya quase não chegou, né? A Arya chegou, não foi nem no segundo tempo, a Arya chegou no pênalti já pra salvar o Bran. Então, ele não tinha que ter simplesmente corrido e minha redenção. Ele tinha que ter ficado ali, protegido o Bran até o último segundo. Mas a gente entende que não foi isso que aconteceu, porque mais uma vez os showrunners eles priorizaram a beleza, a poesia, a estética, de fato a estratégia melhor ali pra aquela cena. E diga-se de passagem, não há melhor morte pro Theon Greyjoy do que ali na Árvore Coração, em Winterfell, que foi o lugar em que ele traiu o Bran, o lugar em que ele traiu todos os Starks. E é justamente do Bran que vem o nosso 10º e último erro de estratégia nessa batalha. O Bran era a peça-chave pra derrotar o Rei da Noite, já que a gente descobriu no episódio anterior que o Rei da Noite queria era apagar toda a memória daquele mundo, e pra isso ele ia matar o Bran. Já que o Bran era tão essencial assim e a história era toda sobre o Bran, por que eles escolheram defender o Bran em Winterfell e não em um lugar de mais difícil acesso, que ia facilitar a luta deles contra os White Walkers? Por exemplo, o Ninho de Águia, que a gente sabe que é um lugar de difícil acesso, né? Existe lá toda uma ladeira pra você chegar lá em cima, ou as próprias Gêmeas, que tem um rio ali entre elas que também dificultaria a passagem dos White Walkers. Por que o Winterfell? Bom, a gente entende a importância de Winterfell e a representação disso, já que a frase dos Starks é: o inverno tá chegando, o inverno tá chegando. Então é muito representativo você colocar a batalha final contra os White Walkers e o Rei da Noite em Winterfell. Ao mesmo tempo, faz sentido você querer lutar o mais próximo da sua fronteira possível, para não deixar os seus inimigos chegarem a Westeros. Só que, se tudo dependia do Bran, nada mais importava. Era só o exército dos aliados continuarem lutando em Winterfell, mas levando o Bran para ficar protegido em outra localidade. Por quê? O Rei da Noite provavelmente iria até o Bran montado no dragão, montado no Viserion. E assim você dividiria as tropas dele. E mais que isso, enquanto o exército dele ia estar barrado ali em Winterfell, lutando contra o exército dos aliados, o Rei da Noite ficaria sozinho perseguindo o Bran. E aí, quem tivesse ali protegendo o Bran iria conseguir lutar de uma forma mais igualitária com o Rei da Noite, sem seu exército. E isso, com certeza, iria diminuir muito as dificuldades que quem fosse ali lutar contra o Rei da Noite sofreria, já que ele chegaria ali sozinho, no máximo com alguns outros capangas que ele conseguisse colocar num dragão. E essa estratégia aumentaria com certeza a probabilidade de sucesso dessa empreitada. Mas apesar de todos os erros de estratégia, que bom que o exército dos aliados tinha a Arya, né? Ela foi ali rainha de tudo, usou todas as habilidades que ela aprendeu ao longo da série e matou o Rei da Noite portando a adaga que o Bran deu pra ela. Outra referência muito bacana temporadas passadas, já que essa também seria a adaga que ia ser utilizada pra assassinar o Bran lá no início da série. E esses foram os 10 maiores erros de estratégia que a gente encontrou, mas a gente quer saber a sua opinião. Qual foi o pior erro de estratégia que você encontrou nessa batalha de Winterfell? Deixa aqui pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal e não se esquece de acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas sobre o universo pop. Um beijo e até a próxima!